Olá, galera, senhoras e senhores. Dando continuidade às nossas aulas de revisão, hoje nós vamos trabalhar o Teorema de Tales. Tales foi um importante matemático, que desenvolveu vários conceitos matemáticos, principalmente na área da proporcionalidade. Então, vamos ver alguns exemplos aqui de atividades relacionadas ao Teorema de Tales. Então, segundo Tales, um feixe de retas paralelas e retas transversais, a razão entre as medidas dos segmentos quaisquer de uma das transversais é igual à razão entre as medidas dos segmentos correspondentes de outra. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você tem algumas retas paralelas, que são essas aqui, atravessada por algumas retas transversais, esses segmentos originados pela reta transversal de uma com a outra, elas são diretamente proporcionais, certo? Então, AB está para CD, AB está para CD, assim como A1, B1 está para C1, D1. Então, essa é a proporção que a gente vai utilizar. Como ela é diretamente proporcional, então fica mais fácil de resolver. Então, vamos para um exemplo aqui. Determine o valor de x, y e z, sabendo que A é paralelo a B, que é paralelo a C, que é paralelo a D. E que A mais B, que x mais y mais z é igual a 30. Então, pede para calcular o valor de x, de y e de z. E que a soma já é 30, já deu o valor de 30. Então, numa proporção, o que você faz de um lado, aqui no caso, nessa reta T, tem que ser feito também na reta S. Então, o que o problema trouxe? A soma dos três valores da reta T. Então, na reta S, eu também preciso somar os três valores. Então, a soma dos três valores aqui dá 30, a soma dos três valores aqui dá 15. Então, eu sei que esses segmentos são proporcionais e esse aqui também. Então, vamos ver aqui, ó. X mais y mais z está para x, a soma está para o primeiro valor. Então, na reta S, a soma tem que estar para o 2, que também é o primeiro valor. Então, olha como nós fizemos aqui. X mais y mais z está para x, assim como 2 mais 5 mais 8, que é a soma, está para 2. Observe que o 2 é o mesmo valor que está na mesma proporção aqui do x. Então, somando aqui dá 30, que já deu o resultado aqui. Somando o 2, o 5 e o 8 dá 15. 15 sobre 2, 30 sobre x, 15 sobre 2. Fazendo a multiplicação cruzada aqui, 15x igual a 30. Então, é igual a 60. 30 vezes 2 é 60. 60 dividido por 15 vai dar 4. Então, já achamos o valor de x, que é 4. Colocando o valor de x aqui no lugar do... tirando o valor de x, colocando 4 aqui, nós vamos ter 4 com o y e o 2 com 5. 4 está para y e 2 está para 5. 4 está para y, 2 para 5. Então, 2y, 4 vezes 5, 20. 20 dividido por 2 dá 10. Então, eu já tenho aqui valendo 4. O y vale 10. Somando aqui dá 14. 14 para 30, 16 é o valor de z. Eu não preciso fazer mais nada aqui, é só subtrair 30 pelo 4 e pelo 10. Esse segundo exemplo aqui, as retas U, R, S e T, elas são proporcionais. Aí nós já temos duas retas transversais. Pede para calcular o valor de x e de y. Então, logo nessa primeira aqui, ó, já dá para a gente fazer a proporção. 4 está para x e 3 está para 5. 4 está para x, 3 está para 5, fazendo a multiplicação aqui dos meios e dos extremos, a chamada cruzada. 3 vezes x dá 3x, 4 vezes 5, 20. Então vai ficar 20 dividido por 3. Como essa divisão não é exata, a gente vai deixar aqui na forma de fração mesmo. Mas quem quiser dividir também, não tem problema.
Agora, o que nós vamos fazer para encontrar o valor de y? Vamos pegar o primeiro valor, 4 está para y. Observe que a gente tem que pegar no alinhamento da reta. 4 está para y. 4 é o primeiro valor lá do segmento, primeiro segmento. E y é o último segmento. Aqui, nessa reta, tem que fazer a mesma coisa. Pegar o primeiro segmento, que é 3, sobre o último, que é 10. Então, 4 está para y, 3 está para 10. Aqui vai ficar 40, né? 4 vezes 10 é 40. 3 vezes y, 3y. Então, vai ficar 40 dividido por 3. Também não é uma divisão exata. A gente deixa na forma de fração. Aqui já está dentro de um triângulo, né? E diz que o DE, esse segmento aqui, é paralelo a esse. Então, aqui também nós vamos utilizar o teorema de Tales. Então, observe que a medida completa aqui é 10 e esse do A até o D é 4. Então, do D até o B só pode ser 6, porque 10 menos 4 dá 6. Então, nós vamos dizer que 4 está para 6, 4 está para 6, assim como x está para x mais 3. Fazendo a multiplicação dos meios e dos extremos, ó, 6 vezes x é 6x, 4 vezes x, 4x, 4 vezes 3, 12. Aí nós vamos subtrair aqui, né, o 4 pelo 6, o 6 pelo 4, vai ficar 2x. Se 2x é igual a 12, então x é igual a 6, porque 12 dividido por 2 vai dar 6. Encontramos o valor de x, que era o que a questão estava pedindo. Mais um exemplo. Aqui nós temos 3 terrenos que estão para frente. À frente deles estão para a rua A, 40, 30 e 20. E diz que nós temos esses mesmos 3 terrenos, eles também estão virados para a rua B, que é essa rua aqui. Certo? Só que essa rua B, nós não temos os valores dessas frentes aqui. Ó. Nós temos que a soma dos 3 dá 180. Então, o que nós falamos anteriormente? O que se faz numa reta transversal tem que ser feito na outra. Observe que essas retas aqui, ó, são retas paralelas. A questão está dizendo que as divisas laterais são perpendiculares. Se elas são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus em cada uma delas, então elas vão ficar sendo retas paralelas. Então, se a soma aqui é 180, aqui eu tenho que ter a soma também. 40 mais 30 mais 20 dá 90. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Primeira proporção. 40, que é a frente do primeiro terreno, está para 90, que é a soma, assim como o x, que é a frente do terreno na rua B, está para 180, que é a soma. Então, a frente com a soma, a frente com a soma. Mesma coisa, 30 com 90, né? E y com 180. 20 com 90, z com 180. Aqui foi simplificado cada uma das proporções para ficar mais simples. Mas quem não quiser simplificar, é só fazer a multiplicação. 90 vezes x e 40 vezes 180. O resultado vai dar o mesmo. Aqui, 90 vezes y e 30 vezes 180 vai dar o 60 do mesmo jeito. 90 vezes z e 20 vezes 180 também vai dar os 40 do mesmo jeito. Então, quem não quiser simplificar, é só fazer a multiplicação aqui em cima mesmo. Então, nós encontramos 80, 60 e 40 à frente desses terrenos aqui, para a rua B. Então, a soma tem que dar esse resultado de 180. Então, 80 mais 60, 140, 140 mais 40, 180. Tales também contribuiu muito quando ele desenvolveu a proporcionalidade na sombra, né, para calcular alturas de objetos muito altos, utilizando a sombra. E ele observou que a sombra ela é proporcional ao tamanho do objeto. Isso tem que acontecer no mesmo instante. Então, se no mesmo instante aqui eu tenho uma estaca de 4 metros e a sombra deu 2, a estaca de 3 vai dar 1,5, a metade. Se deu metade aqui, tem que dar metade aqui. Então, ele desenvolveu isso aqui
e ele foi desafiado a calcular a altura de uma pirâmide lá no Egito. E ele conseguiu, com esse conceito aqui, calcular a altura da pirâmide. A pirâmide é essa aqui, ó, de Quéops, lá no Egito. Então, vamos ver como ele fez para calcular essa pirâmide, a altura dessa pirâmide. Então, aqui ele montou esse esquema, né? Nós sabemos que a pirâmide, as laterais delas estão inclinadas. Então, isso aqui não é a altura da pirâmide, é a altura de um triângulo, mas não é da pirâmide. Ele não poderia medir assim, nem assim. Então, ele teria que medir reto. Então, o que ele pensou? Ele dividiu a pirâmide aqui ao meio e montou um triângulo retângulo, utilizando o meio da pirâmide, com a sombra. Ele vai pegar metade da pirâmide aqui, mais a sombra. Aqui ele colocou uma estaca, mediu a sombra da estaca e vai fazer a proporção entre elas. Então ficou a altura da pirâmide, que é o que Tales pretendia calcular. A altura da estaca, 2, já sabia a altura da estaca. Mediu a sombra da estaca, deu 5 metros. A metade da pirâmide mais a sombra, 250. Então a soma disso aqui vai dar 365. E aí ele fez a proporção. Altura com altura, base do triângulo com a base. Altura com altura, base com a base. Então, altura H está para 2, assim como 365, que é a base, está para 5. Fazendo a multiplicação aqui, ó, dos meios e dos extremos, cruzada, 5H, 365 vezes 2, 365 vezes 2 dá 730, 730 dividido por 5, 146. Então, ele concluiu que a altura da pirâmide é 146. Interessante, né, esse conceito usando a sombra. Isso tem que acontecer no mesmo instante. No mesmo instante que está medindo essa sombra aqui, tem que medir essa. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha contribuído para que vocês entendam um pouco do raciocínio matemático de Tales, né? Foi um grande matemático. E agora é só exercitar. Pegue esses exemplos que nós fizemos aqui, refaçam. Façam outros exemplos, façam exercícios. Livros de ensino fundamental têm atividades relacionadas ao Teorema de Tales. Exercite, né, e treine bem isso aí, que é muito importante para vocês. Que Deus abençoe a todos, forte abraço e até a próxima.